Vamos passar por uma recessão e o Federal Reserve está dando sinais claros disso tudo. E só de ouvir essa palavra, já lembramos de gráficos sangrando, preços, ações caindo, pessoas perdendo seus empregos e empresas quebrando. Nesse vídeo eu vou mostrar a probabilidade disso acontecer, mostrando dados de recessões anteriores e o que você pode fazer para se prevenir. Por isso é extremamente importante você largar o TikTok um pouco e prestar muita atenção nesse vídeo, porque eu vou explicar o que o aumento de 0,75 na taxa de juros vai impactar no seu dia a dia. E o mais importante, como que você pode usar essas informações para fazer dinheiro. Com todos esses aumentos, economistas da Bloomberg e da Barclays perceberam que os consumidores americanos, tanto de alta quanto de baixa renda, já estão diminuindo os gastos no cartão de crédito. E é justamente essa a principal ideia do Fed: combater a inflação. Em junho, o Fed chocou o mercado com o anúncio de aumento da taxa de juros em 0,75, iniciando uma reação em cadeia que está prestes a impactar todo o mercado. Agora em julho, a gente teve mais um aumento, 0,75 novamente. Setembro, outro aumento de 0,75. Essas mudanças nas taxas de juros têm um efeito dominó em tudo, desde valores de ações, fundos imobiliários, criptomoedas, contas de poupança, empréstimos para automóveis, cartão de crédito e valorização do dólar em relação ao real. Primeiro, eu acho importante a gente falar sobre o Federal Reserve e o que realmente ele está fazendo. Porque, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o trabalho dele não é fazer com que o portfólio das ações do Warren Buffett não caia. O Federal Reserve ele é conhecido como um banco central, cuja função é fiscalizar a nossa economia, regular as instituições financeiras e controlar a entrada e saída de dinheiro do sistema. A sua principal prioridade é garantir que tenhamos um mercado de trabalho forte e que o nível de desemprego seja o mínimo possível, para que assim eles consigam regular o mercado financeiro de uma forma que nos afaste da inflação recorde, especialmente durante uma época em que os preços dos alimentos, casas, energias, gasolina, commodities, passagem aérea, enfim, tudo está aumentando. Agora eles estão fazendo o controle de danos para nos impedir de entrar em uma total recessão ou até mesmo depressão, aumentando as taxas de juros e quebrando o mercado. Tudo isso começa com o que chamamos de taxas de juros dos fundos federais, que é uma maneira muito elegante de se dizer que essas são as taxas de juros que os bancos podem cobrar de outros bancos a qualquer momento que eles emprestam dinheiro uns aos outros, porque os bancos eles prestam dinheiro uns aos outros. Os bancos eles são obrigados a ter uma certa quantia de dinheiro em seus cofres, como se fosse uma reserva. Mas se eles tiverem menos dinheiro do que eles precisam, eles podem pedir emprestado o que está faltando para outro banco e depois pagar de volta com taxa de juros. A taxa de juros dos fundos federais é a diretriz sobre quanto os bancos podem cobrar de juros a outros bancos, o que alguma hora vai atingir o seu portfólio. Pense dessa forma: quando as taxas de fundos federais aumentam, as instituições financeiras têm que pagar mais dinheiro, certo? E esse custo é repassado para você como cliente. Fazendo isso, o objetivo é que a demanda do consumidor comece a diminuir, o crescimento comece a desacelerar e com o tempo, eventualmente, a inflação poderia voltar à sua meta, que é de 2%. A curto prazo, seu objetivo é alcançar o que é chamado de taxa de juros neutra, que é uma taxa de juros que não estimula e nem interrompe o crescimento. Ela é apenas neutra, tá ligado? Juros neutrão. E para deixar as coisas ainda mais confusas, porque eu sei que você já confundiu inteiro com esse negócio de taxa normal e taxa de juros neutra, a taxa de juros neutra nem é conhecida. Ela é estimada com base em várias análises. É o famoso eu acho. Agora suponhamos que ela esteja em algum lugar entre 2,5% e 2,75%, o que significa que há uma boa chance de chegarmos em 2% até o final do ano. Mas outras pessoas argumentam que isso pode fazer com que a inflação diminua. E se isso não acontecer, pode ser que o Fed precise aumentar as taxas de juros ainda mais. Desde o último encontro em setembro, o Fed aumentou as taxas de juros em 0,75. O Fed ele irá se reunir mais 2 vezes esse ano, tá? Em novembro e em dezembro. Significando que a gente ainda pode ver mais um aumento de 0,5 em novembro, né? E outro 0,25 em dezembro, que é o que eu estou especulando aqui, tá? Rapaziada, eu parei esse vídeo aqui rapidinho porque ele foi gravado antes do resultado da CPI, ou seja, da inflação norte-americana aí no mês de setembro. Então, eu acredito agora que em novembro eles vão aumentar, na verdade, não 0,5, tá? 0,75 acho que vai ser o certo. E em dezembro 0,5, porque a inflação veio um pouquinho a mais do que esperado. Na época que eu tava falando, a gente não tinha essa noção, mas volta aí pro vídeo. Valeu, tamo junto, espero que tenham gostado.
E se isso acontecer, as taxas de juros podem chegar entre 3,75% e 4%. Várias pessoas ainda acreditam que uma recessão pode ser inevitável, ou que estamos mais propensos a entrar em uma recessão para reduzir a inflação. What is your level of commitment to fight inflation? Well, it's unconditional, our commitment is, and the reason is that we need to, in a particular situation, we have a labor market that's sort of unsustainably hot, and we're very far from our inflation target. We really need to restore price stability, get inflation back down to 2%, because without that, we're not going to be able to have a sustained period of maximum employment, where the benefits are spread very widely and where people's wages aren't being eaten up by inflation. Really, it's something that we need to do, we must do, in order to have that kind of a labor market, we'll need to do it. Mas independente do que aconteça, o Fed sinalizou algumas previsões em termos do que eles acreditam que vai acontecer. Número 1. O Fed acredita que a inflação já chegou ao topo e que os preços começarão a diminuir ao longo de 2023 inteiro e 2024, eventualmente aí retornando à sua linha de 2%, que é o objetivo deles. Número 2. Eles também projetaram uma desaceleração da economia ao longo dos próximos 2 anos, ou seja, 2023 e 2024 vai ser um pouquinho de dor, com taxas de desemprego começando a aumentar ligeiramente. Número 3, dito por eles, por reduzir a demanda, os riscos de entrar em uma recessão aumentaram muito. O objetivo do Fed é aumentar as taxas de juros o suficiente para desacelerar a economia, fazendo com que ela alcance a oferta do mercado. E isso já está acontecendo, tá? As vendas no varejo já estão diminuindo, as pessoas estão gastando menos com lazer e com entretenimento e guardando para coisas mais realmente necessárias para o dia a dia. Quarto, eles disseram que o aumento de 0,75 foi incomum e que os movimentos desse tamanho não irão acontecer todos os meses, tá? Mas em maio, eu vou lembrar vocês que Jay Powell, nosso paizão aí do Federal Reserve, falou que o aumento de taxas de 0,75 nem era considerado, né? Isso só mostra o quanto o mercado pode mudar de um mês para o outro. E que eles também não sabem realmente o que é a inflação. Em termos de como isso afeta tudo, desde ações, fundos imobiliários e cripto, aqui está o que você precisa saber. Anota aí. Primeiro, ações. Vamos lá. Os investidores estão alertando que a economia está desacelerando. Empresas estão cortando gastos, custos, né? Pessoas estão gastando menos. E como resultado, o seu portfólio de ações cai. Com o Fed removendo o dinheiro do sistema, através do que é conhecido como um balanço sheet runoff, isso torna mais difícil para as empresas pegarem empréstimos, como elas fizeram ao longo desses últimos 2 anos. Desde a pandemia do Covid, os juros desceu muito, estava quase zero. No entanto, a LPL Finance pesquisou o comportamento do mercado ao longo de cada alta de taxas de juros desde a década de 1960 e eles descobriram que, em 80% dos casos, ou 10 dos 13 períodos anteriores, o S&P 500 registrou ganhos à medida que as taxas subiram. Claro que eles reconhecem que as taxas crescentes durante períodos de alta inflação geralmente resultaram em preços de ações mais baixos. E em 5 desses períodos de taxas crescentes, o retorno médio anual foi de 0,4% negativo. Mas em geral, o pior indicador é quando se inicia o bear market. Nos últimos 17 bear markets desde 1946, a queda média foi aproximadamente de 30%, sendo mais grave em 2009, quando o S&P 500 caiu 56,8% do pico, do all-time highs. Mas se você combinar um bear market com uma recessão, os mercados tendem a se sair ainda pior, com uma queda média de 34,8% e apenas para referência, agora o S&P 500 está com em torno de 20% de queda. Eu mostrei todos esses dados só para você perceber que as ações podem se sair bem quando as taxas de juros aumentam, mas o fundo absoluto geralmente ocorre quando vemos capitulação completa dos investidores. Mas o que significa capitulação? Significa que quando os investidores eles param de investir e começam a vender tudo que eles têm e eles acham que é o fim do mundo e que tudo vai acabar e agora vai ser o apocalipse, é porque geralmente estamos no fundo e que as coisas vão começar a se recuperar depois. Sempre é assim. Depois de um bear market, vem anos de bull market e é aí que você começa a colher o que você plantou.
Número 2, preços de casas. Só com o anúncio do aumento da inflação, as taxas de hipoteca imediatamente aumentaram 30 pontos, chegando em quase 6%. Só para você ter uma ideia, em novembro, essa mesma taxa era de 2,8%. Como resultado das altas taxas de juros, os pedidos de hipoteca estão em baixa e a facilidade e acessibilidade em compras de casas diminuiu em torno de 29% comparado ao ano passado. Tudo isso significa que o preço das casas atingiu um ponto em que poucas pessoas podem comprar e, como resultado de uma demanda menor, as casas à venda se acumulam. Isso significa que o preço vai começar a diminuir. Parte dos Estados Unidos, como a Califórnia, onde eu vivo e moro aqui em Los Angeles, já estão tendo um aumento entre 15% e 20% de casas listadas. Os preços das casas, por outro lado, são um pouco mais difíceis de prever, porque compras de casas não são tão rápidas assim. E os dados das vendas que temos hoje podem ter sido que foram iniciadas há meses atrás, antes dessas taxas de juros ter sido aumentada, por exemplo. O economista Mark Zond, ele acredita que o mercado imobiliário não vai quebrar como em 2008, mas haverá uma correção entre 5% a 10%. Na verdade, essa 5% já aconteceu, tá? Nessa redução de preços. Então, provavelmente, mais do que 5% a gente pode esperar nesse mercado imobiliário de queda. Caso os preços não caiam, eles pelo menos vão subir um pouco menos, o que, convenhamos, já não deixa de ser uma coisa ruim, né? Começa a ficar mais acessível para as pessoas comprarem casas, já que elas não estão aumentando como elas aumentariam. Cripto, você que ama e é apaixonado por cripto tanto quanto eu. Nos últimos meses, todo o mercado de cripto vem despencando, né? Você tá vendo aí Bitcoin batendo quase o fundo novamente. Eu não sei, né, na hora que tá fazendo esse vídeo, vai que já caiu pra 10k essa O mercado tá com medo de que o homem da máquina de juros, o Jay Powell e o Federal Reserve, continuem a aumentar as taxas de juros, o que faz com que os investimentos de alto risco como o Bitcoin passem a não fazer muito sentido. Você pode obter um retorno de 13,75% aí no Brasil garantido, colocando seu dinheiro em renda fixa. Ou seja, emprestando seu dinheiro para o governo sem se preocupar com rug pull, scam, manipulação de mercado e alavancagem. 13,75% no ano. Apesar de tudo, o Bitcoin, principalmente o Bitcoin, está cada vez mais relacionado com o SP500. E podemos ver isso no estudo do Cointelegraph, que mostra que o mercado está com uma perda ainda não realizada de mais ou menos 20%, o que significa que a maioria dos investidores estão perdendo dinheiro no seu portfólio de criptomoedas, assim como no portfólio de ações também. Mas nem todas as notícias sobre criptomoedas são ruins. Um relatório acredita que em 2030 a adoção do Bitcoin atingirá 10%, enquanto novas tecnologias relacionadas à blockchain irão ser adotadas muito mais rápido do que o mercado espera. Van Eck, outro economista, ele acredita que o Bitcoin atingirá metade do valor de mercado do ouro. É isso mesmo. Mais um lunático pro bonde dos lunáticos. É a mesma coisa de dizer que um Bitcoin vai valer $250 mil. Eu acredito muito porque eu sou lunático tanto quanto esse cara aí, tá? No entanto, isso pode levar aí, tipo, 8 anos, muitos anos ainda, mas eu acho que o Bitcoin em 2030 vai valer $1 milhão e eu vou fazer um vídeo explicando por que eu acho que o Bitcoin vai valer $1 milhão. Só escrever aqui no comentário, por favor, faça esse vídeo e farei. Pode ter certeza disso, porque vocês mandam em mim. Vamos lá. Ele também fala que a SEC, o doido aí, o lunático, ele também fala que a SEC não quer aprovar um ETF de Bitcoin até obter jurisdição sobre as trocas de criptomoedas, que deve ocorrer aí por meio de leis, né, que eles vão fazer. Inclusive eles fizeram já a regulamentação aí do Bitcoin, que na verdade não regularizou nada. Quiseram meter na goela abaixo aí um CBDB aí, CDBC, CBDC, Dragon Ball Z. E uma moeda chamada FedNow e esqueci qual que era a outra. Com toda essa variação na taxa de juros que o Fed está promovendo aí, você deve prestar atenção em algumas coisas, como por exemplo, pagar o mais rápido possível qualquer dívida de juros variáveis que você tenha. Por favor, pague ela, como dívida de cartão de crédito principalmente, tá? Sempre tente conseguir uma taxa de juros pré-fixada nos seus empréstimos. Assim, o pagamento sempre será o mesmo, independente do aumento da taxa de juros do Federal Reserve. Continue trabalhando e gerando renda, como sempre, para comprar ativos com desconto, tá? Como é o caso de agora. Porque é assim que no longo prazo, quando as ações e o mercado de cripto subirem novamente, o nosso portfólio também vai subir. Agora, rapaziada, é a época da plantação. Daqui a alguns anos a gente estará colhendo.
Bom, sabendo então que o aumento da taxa de juros é inevitável e que o Fed já disse que a inflação provavelmente já está no topo, que o aumento da taxa de juros é importante para desacelerar a economia e com isso diminuir a inflação, e que a economia já mostra sinais de desaceleração, o que é uma notícia ruim, mas é um mal necessário para combatermos a inflação. O maior inimigo hoje da pobreza é a inflação. Com juros elevados, as ações caem, os preços das casas podem diminuir e as criptos despencam juntos. Como investidor, eu acho muito importante você diversificar. Meu portfólio hoje é dividido entre Bitcoin, estoques e um pouco de ETH. Além de acreditar que cripto será o futuro, esse investimento é de altíssimo risco, mas de alta recompensa também. Aumentar a taxa de juros já estava previsto por causa de tudo isso que aconteceu com o mundo nos últimos 2 anos, 2020. Com certeza, relaxa, respira que isso vai passar e a economia voltará ao normal. E se você souber onde investir, você poderá colher bons frutos no futuro. Meu nome é Ibrahim Ali, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se considere inscrever, deixar o seu like. Também estarei presente nas minhas outras redes sociais, como no meu Twitter, no meu Instagram e no meu Twitch. Eu troco bastante ideia com vocês e coloco bastante dados, minhas opiniões sobre as coisas que estão acontecendo no mercado. É mais uma forma de você estar com essa conexão mais próxima comigo, tá bom? E aí me diz o que você achou desse Great Reset de 2023. Acha que vai acontecer? Por favor, deixa aqui embaixo nos comentários também. Isso é muito importante pra mim e pro algoritmo do YouTube. Um beijo, um queijo. A gente se vê num próximo vídeo. Cruz. Tchau.